Olá, que Deus abençoe a sua vida abundantemente em o nome do Senhor Jesus. Amém? Bom, meu amigo, minha amiga, mais um dia abençoado do Senhor nas nossas vidas. E como de costume, a gente sempre traz uma palavra para transformar, para ajudar, para salvar vidas. A Igreja Nação de Deus tem essa preocupação de trazer a palavra de Deus, trazer a palavra que edifica, que transforma e que muda a vida. Eu estou aqui agora lendo a palavra do Senhor em 2 Reis, capítulo 7. 2 Reis, capítulo 7, para trazer uma palavra de edificação. E eu gostaria que você prestasse bem atenção nessa palavra, porque isso que eu vou falar aqui tem acontecido muito. A incredulidade hoje tem crescido muito. Mesmo as pessoas dentro da igreja, conhecendo a palavra, sabendo do propósito de Deus para as nossas vidas, que é vida e vida com abundância. Deus não trouxe desgraça, não trouxe maldição, não trouxe enfermidade, não trouxe miséria. Deus trouxe a cura para tudo isso. E essa cura veio no sacrifício que o Senhor Jesus fez na cruz. E ele disse: todos aqueles que creem em mim, mesmo que morra, viverá. Então, a palavra do nosso Senhor é sempre a palavra de vida. E eu quero trazer uma palavra aqui, que está em 2 Reis, capítulo 7, aonde Eliseu diz assim: respondeu Eliseu: ouça a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor: amanhã, por volta desta hora, na porta de Samaria, tanto uma medida de farinha como das medidas de cevada serão vendidas por uma peça de prata. Um oficial, em cujo braço o rei estava se apoiando, disse ao homem de Deus: ainda que o Senhor abrisse as comportas dos céus, será que isso poderia acontecer? Mas Eliseu advertiu-o e disse: você o verá com os próprios olhos, mas não comerá coisa alguma. Meu amigo, minha amiga, isso aqui é muito sério. Samaria estava sitiada pelos inimigos e o povo passou a ter fome, não ter comida, não ter... E Eliseu, então, profetiza sobre aquele lugar. Eliseu então profetizou sobre aquele lugar e disse que amanhã, por essas horas, vai ter comida em abundância, mas tanta que vai ser vendida assim, barato, para todo mundo ter e não ter mais necessidade. Um oficial, mesmo conhecendo o Deus de Eliseu, mesmo conhecendo o Deus do profeta Eliseu, ele duvidou e disse: mesmo que o Senhor abrisse as comportas dos céus, ou a janela, ou as portas, isso não aconteceria. Olha só, isso acontece nos dias de hoje. Isso acontece nos dias de hoje. A pessoa está dentro da igreja, a gente sobe no altar, prega e determina um milagre na vida delas, traz a palavra, ora ela, sacode, manda aquele mal embora, mas mesmo assim a pessoa ainda fica com a palavra da incredulidade, onde diz: bispo, mas o senhor sabe como é que é, né? Deus pode agir assim ou pode agir assado, né? Deus pode agir dessa forma ou pode agir daquela outra. A incredulidade, coisa do diabo. Tem gente que já está contaminado com a palavra de Satanás, com medo, com a incredulidade, com a incerteza, com a dúvida. Ela vê mais o problema, ela vê mais aquele mal do que o milagre de Deus na vida dela. Isso tem acontecido assim, direto, né? Eu até quero contar um caso que aconteceu com um membro da Igreja Nação de Deus, que foi muito forte. Ela chegou uma visita na casa dela e ela atendeu, era uma pessoa conhecida dela. E aí começaram a conversar e essa pessoa disse: poxa, você se incomoda se eu orasse aqui? Se eu fizesse uma oração aqui?
ela, né, para não ser uma pessoa antissocial, né, ela disse, tá, tudo bem, pode orar. Aí ela disse, antes de orar, eu vou te falar uma coisa. Deus está me revelando que aqui dentro tem um demônio que vai matar você e os teus filhos. Ele está aqui, ó. Essa palavra, meu amigo, minha amiga, entrou no coração dessa jovem. E aquela mulher orou e foi embora. Só que essa palavra ficou no coração dela. Ficou aqui, ó, batendo. Quando ela foi dormir, aquele pensamento veio. Poxa, quer dizer que o diabo vai matar meu filho, minha filha vai me matar, meu Deus. Começou. Ela começou a passar mal. Quase que ela morre. Tiveram que chamar o médico, tiveram que chamar a ambulância, porque ela começou a passar mal, ter falta de ar, quase que ela morreu. Ela foi para a igreja no outro dia. Chegou lá, a pastora Annalise, minha esposa, me chamou, falou, olha, bispo, essa menina está assim, 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 assim. Eu falei, chama ela aqui. Aí ela, falei, filha, o que aconteceu? Ela, bispo, aconteceu isso, 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 isso. Eu falei, filha, você aceitou essa palavra entrar no seu coração? Ela disse, não, bispo, eu não aceitei. Eu falei, aceitou. Tanto aceitou que essa palavra trouxe para você o espírito da morte. Falei, você quer ver uma coisa? Olha para mim, fecha teus olhos. Pode manifestar o demônio que está aí. Putz! O capeta manifestou, o desgraçado do inferno. Temos que ter cuidado. A dúvida é uma praga. A dúvida é uma praga. Uma praga. Olha o que esse homem fala para Eliseu. Só que Eliseu disse para ele assim, ó. Olha o que Eliseu disse, ó. Você vai ver. Eliseu amarrou aquela palavra. Ele logo foi para cima daquela palavra de maldição e em nome de Jesus ele disse, você vai ver, mas não vai comer. E sabe o que aconteceu com esse homem? Sabe o que aconteceu? Ele viu, só que ele estava na porta da entrada da cidade, quando a multidão ouviu falar que tinha comida em abundância e eles estavam famintos porque tinha dias que eles não comiam, eles saíram correndo, atropelaram esse comandante, ele foi pisoteado e morreu ali perante aquele portão. Ele viu tudo que Eliseu falou. Meu amigo, minha amiga, ouça o que eu vou lhe falar. Tem um monte de espírito maligno, de pessoas que quer ver a sua derrota, que quer ver você fracassando. Aparenta até ser boa. Você vê que esse comandante disse, olha, pode até acontecer, mas isso aí que você está falando não. Quer dizer, ele acreditava que Deus poderia fazer um milagre, mas não tão grande. Talvez você esteja esperando um milagre imenso na sua vida. Mas o diabo tem trazido pessoas para atrofiar a sua fé, para neutralizar a tua fé. E talvez você tenha permitido isso acontecer. Por isso que eu sempre convido as pessoas para estar numa das nossas reuniões na Igreja Nação de Deus. Nós pregamos palavra de vida, nós odiamos Satanás, nós odiamos o espírito maligno, o encosto, nós odiamos, porque o Senhor Jesus disse que Ele veio para matar, roubar e destruir. E muita gente dentro da igreja, esse homem era do povo de Israel, tá? Esse comandante era do povo de Israel, e um dos braços direitos do rei, olha só, de Israel, mas era incrédulo. E assim são muitos dentro da igreja. Talvez você, meu amigo, minha amiga, tenha ficado incrédulo, porque o diabo tem te mostrado um monte de coisa, tem só te mostrado o erro das pessoas, de pastores, de bispos, de obreiros, de membros, de todo mundo, mas não mostra o seu erro, que é a incredulidade. O Senhor Jesus disse, olha, crer somente e tu verás a glória de Deus. Para de olhar para essas porcarias, para de dar ouvido à voz do diabo, dá ouvido à voz do Espírito Santo. Hoje Deus está falando aqui, olha, eu tenho um milagre extraordinário para a sua vida, mas se você não crer, você vai ver, mas não vai comer, não vai tocar, não vai vestir, não vai viver. Está entendendo? Sim ou não? Abre os teus olhos, começa a ver. Talvez você hoje é apenas um religioso, uma religiosa,
Já não crê mais no milagre. Hoje usa palavras, Deus sabe, Deus entende, na hora de Deus, no tempo de Deus, palavra de Satanás. Porque uma pessoa cheia do Espírito Santo, ela diz, não, Deus é comigo, eu vou arrebentar. Ela não se preocupa com a luta, ela não se preocupa com a dificuldade. Ela crê que Deus vai fazer um milagre na vida dela. Samaria estava sitiado. Aquele homem estava incrédulo, ele estava um homem incrédulo, não acreditava em nada. Não acreditava em nada. Eliseu pregou, o profeta pregou, mas ele foi contra a palavra do profeta. O profeta logo se manifestou e disse, tu vai ver, mas tu não vai comer. Tu tem que ter posição de cristão, tem que ter a fé no seu coração, tem que ter o Espírito Santo, não ficar aceitando essas conversas do diabo. Não, irmão, você tem que ter paciência. No tempo de Deus não tem que ter paciência nenhuma, não. Tem que buscar. O Senhor Jesus disse, clame a mim na hora da tua angústia. Que paciência que Ele mandou você ter? Me diz onde está escrito aqui. Olha, meus irmãos, tenha paciência. Onde o Senhor Jesus falou isso? Onde Deus falou isso? Ele diz, vá, eu sou contigo, não temas. Não tem que ter paciência. Isso é argumento do diabo. Quando a pessoa chegar perto de você e falar assim, ó, não, irmão, tem que ter tempo. Fala para ela, ó, você toma conta da sua vida e eu tomo conta da minha. Dê ouvido à voz do Espírito Santo. Tem pessoas que não estão dando mais ouvido à voz da fé, só dá ouvido à voz do diabo. Aí sai da igreja, abandona a igreja, deixa de ser dizimista, deixa de ser ofertante, deixa de viver a fé, e a vida está uma desgraça. Casamento destruído, vida financeira, saúde, tudo destruído. Sim ou não? Ah, bispo, eu não gosto do jeito que o senhor fala. Tudo bem, não assiste mais a programação. Porque quem está revoltado com a vida, não aguenta mais sofrer, vai dar ouvido à voz do Espírito Santo. E eu falo aqui em nome do Senhor Jesus. Ele disse, vinde a mim, vós cansados e oprimidos. Ele mandou alguém esperar? Ele mandou alguém esperar? Ele disse, espera aí, você que está cansado e oprimido, você que está com fome, você que está com o casamento destruído, você que está com problema na enfermidade, espera aí. Ele falou isso? Ele disse, vinde a mim, e eu, o Senhor, vos aliviarei. Tirarei o seu fardo que é pesado e darei o meu que é leve. Está na hora de acordar, meu amigo. Tem uma fé inteligente, minha amiga. Está na hora. Aqui na Igreja Nação de Deus nós pregamos para que as pessoas venham ter fé inteligente, o que a Bíblia diz. Já está aqui, ó, só você ler aqui, ó, 2 Reis capítulo 7. Eliseu repreendeu a voz daquele homem. Repreenda a voz do diabo. Repreenda a voz do diabo. Ah, você já entregou seu filho na mão de Deus? Ah, então espera que Deus vai fazer. Não espera não, continua orando, continua sacrificando, continua buscando. Tem que orar pela sua família, tem que buscar pela sua família, tem que buscar pelo seu casamento, sua saúde, sua vida financeira, sua vida sentimental. Tem que estar todo dia buscando, como o pão que a gente come para se alimentar. Tem um monte de pessoas dentro da igreja que se diz cristão, dando mole para o diabo, praticando a palavra de Satanás e não a palavra do Senhor. A palavra de Deus diz que Ele veio para nos dar vida e vida com abundância. Deu para entender? Então lute, meu amigo, minha amiga, lute. E se você quiser ajuda, pode vir aqui na Igreja Nação de Deus, nós vamos te ajudar. Nós vamos te ajudar, porque aqui a gente não aceita a voz do diabo. Eu posso morrer, mas eu vou morrer lutando. Eu vou morrer acreditando que Deus sacrificou a vida dele por mim, para que houvesse ter vida e vida com abundância. Não tem uma passagem bíblica que Deus disse que trouxe a miséria para as pessoas. Ele sempre vem exortando. E muitas das vezes ele diz, por que, ó Israel, se afastaste do Senhor teu Deus? Por quê? Por quê? Sabe por que Israel é para cativeiro? Porque dava ouvido ao diabo. Sabe por que muita gente hoje, dentro das igrejas, está pagando preço? Porque dá ouvido para a voz do diabo, não para a voz do Espírito Santo. Amém? Bispo, eu não gosto do senhor quando prega. Não assiste minha pregação então, assiste de outro. Porque aqui eu vou contra o diabo. Eu odeio Satanás, odeio miséria, odeio ver pessoas sofrendo, pessoas sendo enfermas, jovens nas drogas. Eu odeio ver pessoas caídas pela rua bêbada. Eu odeio.
odeio Satanás e por isso eu prego contra ele. Eu não prego contra as pessoas, eu prego contra o diabo. Agora eu venho aqui para orientar as pessoas que estão presas na mão do diabo, conhecendo a palavra, como esse comandante, né? Ele conhecia o Deus de Israel, porque Eliseu era um profeta, meu, e um profeta daqueles que só Deus para segurar o homem. Aí o comandante, pode, nem se Deus abrir, você fala assim, tu vai ver, mas não vai comer. Se você crer, os seus inimigos, seja quem for, vai ver a sua vitória. Se você crer, não importa se você está no poço de lama, num tremendal de lama, se está dentro de cova de leões, se está dentro de deserto, se está dentro de fornalha, não importa o que esteja acontecendo, se você não tem dinheiro, se a sua casa está destruída, mas se você crer, tudo isso vai mudar em nome de Jesus. E aqueles que riam de você, que zombavam de você, vai ver a sua vitória. Por isso, receba essa palavra no seu coração e viva a fé inteligente, a fé do Espírito Santo, que diz: permaneça, não desista, não abra mão dos seus sonhos, dos seus projetos, porque eu, Senhor, sou contigo. Eita glória! Deus abençoe. Venha estar numa reunião da Igreja Nação de Deus. Nós temos igreja em Piabetá, na rua Guarani, 1204, Magé, Rio de Janeiro. Reuniões aqui, temos terça, 7 horas da noite, quinta, 7 horas da noite, domingo, 9h30 da manhã e 7 horas da noite. E também temos igreja, graças a Deus, louvado seja o Senhor, em Parada Modelo, Guapimirim, Rio de Janeiro. Em Parada Modelo, na principal, que é a rua José Carlos Prado, 350, ali perto da estação de trem, tem a Igreja Nação de Deus. Reuniões às quarta-feiras, 7 horas da noite, às 19 horas, e aos domingos, 9h30 da manhã e às 19 horas. Vem estar numa dessas reuniões e eu te garanto, como homem de Deus, que Deus vai se manifestar na sua vida. Não importa se a medicina diz que já não tem mais jeito. Para Deus, tudo é possível. Não importa se você está devendo a agiota, a todo mundo, não importa. Venha buscar o milagre de Deus. Não importa se acabou o seu casamento, lute, porque Deus pode restaurar qualquer coisa. Não olhe para os seus filhos como se eles fossem derrotados nas drogas, no vício, na prostituição. Ore por eles, porque Deus pode restaurar. Se tu crê, disse o Senhor Jesus, se você crê, você vai ver a glória de Deus. Que Deus te abençoe. Fique em paz, em nome do Senhor Jesus.